Bom, pegando o gancho então nisso daí, vocês falaram um pouquinho de momento atual de mercado, de fazer essa prova fácil e tudo mais. O ponto é que desde o ano passado a prova tá um pouco difícil, porque quem lembra aí, 2021, ano passado, a gente teve o índice descolando bastante dos gestores, né? Independentemente da qualidade, os melhores gestores do país, no geral, perderam pro Ibovespa, principalmente porque o Ibovespa é muito pesado em commodities, né? E aí a outperformance, né? A performance dessas companhias foi tão relevante que acabou fazendo com que eles descolassem dos gestores que, na média, carregam posições mais leves, né? E aqui a gente já tem uma primeira discrepância na carteira de vocês que a gente precisa fazer uma aspa, que é, bom, na média, os gestores que sentam aqui estão posicionados em alguma coisa de commodity, né? Independente de qual vertente seja, tem alguma coisa. Mas na carteira hoje da Aster, não tem uma posição dentro das relevantes nesse segmento. Por quê? Vamos lá, eu vou dar um passo atrás e falar um pouco da filosofia Tá. da Aster e que passa muito pela formação de investidores, principalmente eu acho que eu e o Marcos, é o meu sócio que também já era meu sócio na Constellation e que é sócio fundador da Aster junto comigo, né? A gente sempre gostou de estudar muito o nosso comportamento, estudar nossos pares. E quanto mais eu gastava tempo estudando isso, mais eu conseguia notar, olhando o nosso comportamento ao longo do tempo, que eu tinha uma concentração muito maior de erro, né, em determinados tipos de negócio. Né? Negócios muito cíclicos, né? Estatais faziam parte dessa concentração em comum de erro. Né? E, by the way, não é simples encontrar, e commodity é um exemplo também, que não é simples, mesmo nos nossos pares, achar persistência de retorno em commodity não é uma tarefa simples. Né? E eu certamente não achei no meu histórico. Né? E enquanto isso, em alguns outros, sei lá, consumo e varejo, coisas onde você consegue pegar um ciclo de negócio, ciclo de 5, 6, 7 anos, né, identificar aquela franquia, aquela barreira de entrada, aquela vantagem competitiva, ficar fazendo aquele stress test contínuo, claro, na sua tese, né, mas quando você encontra, você tem essas oportunidades de participar daquela construção de valor por muitos anos. Né, e nesse tipo de empresa, eu via um índice de acerto bastante respeitável. Né, então, com o passar do tempo, eu fui ficando bastante receoso, né, em colocar muito fazer grandes apostas nesses setores onde eu já tinha observado que o índice de acerto não era lá essas coisas, né? E por causa disso, né, a nossa filosofia foi muito construída ao redor da busca pela maximização desse índice de acerto, que historicamente foi em companhias muito boas. Né, que foi em companhias onde a gente conseguiu identificar a natureza da barreira de entrada, a natureza da vantagem competitiva daquele negócio, daquele grupo de empresários, como eles pensam, né, por que eles estão olhando, por onde eles estão olhando. E então essa é o nosso olhar mais frequente. Né? Isso implica que a gente jamais vai encostar em commodity, não, mas isso certamente não é o lugar onde a gente está no nosso melhor. Né? Hoje, quando eu olho para a carteira, a gente até tem duas posições que, de certa forma, podem ser associadas com isso. Né? A gente tem Klabin, né? E tem também Cosan, que tem o business de açúcar e álcool lá, que é um business de commodity, né? Embora não seja só isso, certamente. Então, só que nesses dois casos, a Klabin, por exemplo, o negócio de papel é um negócio que a gente gosta bastante, a gente entende um pouco melhor aquele ciclo de negócio, a gente consegue construir uma visão um pouco mais longa, embora tenha o celulose junto ali, que é relevante, super relevante para o case, né? Não estou dizendo o contrário, mas só fazendo uma distinção. Então, por causa dessa filosofia, a gente acabou não colocando muitas apostas relevantes no portfólio, né? Tanto em commodities, né? Ou negócios que a gente considera que são excessivamente cíclicos, né? Home Builder é um exemplo de um negócio. Tem algumas companhias, tem algumas home builders que eu adoro. Exetec, por exemplo, é uma companhia que eu gosto muito, né? Mas é um negócio duro, né? É um negócio que você precisa acertar aquele ciclo, né? Ou simplesmente você pode até não acertar o ciclo, acertar
com oportunidade gigantesca de valuation, mas de maneira geral, acertar o ciclo é muito importante nesse caso, né? Quando você olha o histórico de investimento em Localiza, por exemplo, você não precisou acertar um ciclo, né? Você precisou fazer um diagnóstico de negócio profundo e que te permitiu continuar segurando aquele negócio por muito tempo. Esse foi as pessoas que conseguiram ganhar bastante dinheiro em Localiza, por exemplo, foram esses que conseguiram carregar aquele negócio por muito tempo, né? E geralmente essa capacidade de carregar está associada, né, a uma compreensão profunda daquela dinâmica, né? Então, desculpa, eu dei uma resposta longa aqui, porque a pergunta não, foi aqui sobre, não tem regra. A pergunta foi sobre commodity, eu falei de uma porrada de coisa que não era exatamente commodity. Não, mas basicamente você está dizendo é que a variável da commodity é mais importante muitas vezes do que a variável de execução da empresa, é isso? Muitas vezes, né? Mas eu não quero oversimplificar, porque você pode... Não necessariamente você precisa acertar o preço da commodity para ser um bom investidor de commodity, isso, né? Mas eu só estou dizendo que esse não foi o lugar onde eu acho que eu estava no meu melhor, e por isso a gente não tem uma posição relevante nesse negócio. Então a gente não tem uma opinião forte contra a posição de commodity, entendeu? É essa a distinção que eu queria deixar clara. Você fica num ponto um pouco mais neutro, é isso.